para mostrar que a tradição ainda existe, tá certo? Que não pensa que é essa esculhambação assim não, tá legal? Que ainda tem um... Eu estou mexendo com ele, na igreja muito bacana, muito animada, uma igreja contextualizada, e eu tenho certeza que ele será instrumento de Deus para nós. Dá para tu estender a sua mão em direção a ele, por favor? Te louvamos, Senhor, pela vida do teu filho, que tem sido instrumento nas tuas mãos. E mais uma vez aqui nessa noite, pedimos, cobre ele com a tua grandeza do teu poder, dê a ele a revelação, a autoridade, a graça, para transmitir aquilo que tu queres comunicar ao teu povo aqui esta noite. E que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus para sempre. A graça e a paz do Senhor Jesus. Falei com o pastor que se for saio, tira a gravata. Bom estar aqui. 21º Congresso Fogo para o Brasil. Bom vir a esta igreja. Bom vir a São Paulo. Bom rever amigos, companheiros, servos de Deus, militantes da fé em Cristo. Bom rever o pastor Silas, Deus abençoe sua vida poderosamente. Ele esteve com a gente, como disse agora, semana passada, na verdade hoje faz uma semana, foi quarta-feira de semana passada, e eu quero uma vez mais expressar minha gratidão pelo carinho, pela amizade, pelo companheirismo e por tudo que Deus tem feito por nós em todo o tempo. A Ele honra, glória, sempre, sempre, sempre. Estou feliz por estar aqui. A minha felicidade não anula a consciência da responsabilidade, mas a Deus honra e glória para sempre. E quando você for à Bahia, passe em Feira de Santana e participe de um culto com a gente. Porque se você for à Bahia e não for à Feira de Santana e não participar de um culto, perdeu a viagem, tá? Então vai ser bom recebê-lo. Queridos, antes da leitura do texto que Deus colocou em meu coração falar, pastor Silas falou há pouco sobre CDs e DVDs, que o mundo mudou, e eu trouxe para você pendrive. Eu tenho aqui 40 pregações para você colocar no seu carro, no trânsito, e ouvir mensagens e ver ministrações e ser muito abençoado, tá? Tá lá na saída, são 40 mensagens para você ouvir e ser abençoado. Também 2 livros nossos, esse aqui, Lágrimas, Fonte de Milagres. Eu vou falar um tópicozinho dele aqui na pregação agora à noite. Aqui eu estou tratando de oração, não oração por necessidade, mas oração por relacionamento. Deus valoriza quem o busca, não porque está precisando de um milagre, mas porque gosta de estar na sua presença. Muito importante ter isso em mente. Está lá fora esse livro. Em outro material que nós lançamos, nós temos um trabalho bastante contínuo de discipulado, de evangelismo. E eu lancei agora Doutrinas da Fé Cristã. Esse material é um material que nós usamos em escola bíblica dominical, usamos em pequenos grupos, usa-se em células, usa para a sua leitura devocional, você usa para o seu culto doméstico, está disposto em forma de lições, com leitura diária, por tópicos, mas que também pode servir para a sua devoção diária. Doutrinas da nossa fé, nós vamos tratar de algumas doutrinas básicas, fundamentais da fé cristã, visto que Pedro diz que nós devemos estar preparados para respondermos com inteligência quando formos indagados ou arguidos acerca da razão da nossa fé. Então a questão é, em que você crê? Ok? E por que você crê? Isso é muito importante e é o que nós estamos defendendo nesse material baseado nos nossos princípios doutrinários da fé cristã, da fé pentecostal. Amém?
Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero ler dois textos. O primeiro é em Mateus, capítulo de número 5. Esse material está lá na saída, o irmão poderá adquirir, semear no nosso ministério e abençoar a nossa vida e ser abençoado por meio da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 13 e 14, Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade iluminada, edificada sobre um monte. Não pode dizer amém? Deixa eu dar uma pausa e daqui a pouco eu leio outro texto. E essa pausa é só para lembrar, eu quero falar um pouco hoje, conforme a inspiração divina, sobre como conquistar uma cidade para Deus. Como conquistar uma cidade para Deus. Nós estamos muito preocupados em como conquistar o país. Nós estamos muito preocupados em como tornar o nosso ministério reconhecido nacional e internacionalmente. Com todo respeito e sem qualquer tipo de censura, pelo amor de Deus. Mas é muito comum no Brasil a gente usar o termo conferencista internacional. A gente tem uma certa alegria nesse termo, nessa expressão. E outro dia um pregador me perguntou: o que eu faço para ser conhecido internacionalmente? Ou seja, é uma preocupação que está na mente de alguns e não chega a ser uma preocupação injusta, não. Cada um tem os seus sonhos e os seus projetos e é digno crescer dentro daquilo que se propôs fazer. Mas eu estou convencido que se Deus não quiser me dar o meu país, e se Deus não quiser me dar um nome internacional, e se Deus não quiser me dar o meu estado, e Deus quiser me dar a minha cidade, e se cada pastor aqui presente conquistar a sua cidade, esse país vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo em pouco tempo. Então, a grande preocupação nossa tem que ser em exercer influência onde Deus nos estabeleceu. Quando Jesus diz, vós sois o sal, Ele está dizendo, você é padrão, você é equilíbrio. Quando Jesus diz, você é luz, Ele está dizendo, você é foco, você é referencial. E eu gosto quando Ele diz, não se pode esconder uma cidade iluminada edificada sobre um monte. O que Jesus está dizendo é, você não passa desapercebido, ou seja, onde você chegar, as pessoas sabem que você chegou, porque é uma luz que resplandece na tua vida e através da tua vida. Isso é ser sal e isso é ser luz. Agora no Evangelho segundo Mateus ainda, capítulo 16, e o versículo de número 16... Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 16, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou esta verdade não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse texto, Jesus está tomando o formato padrão das cidades antigas para retratar a realidade espiritual do mundo. As cidades antigas eram muradas, os seus portões eram de ferro ou de madeira e os ferrolhos eram de bronze. Ninguém entrava na cidade sem ter autorização do governo da cidade, do líder da cidade, do príncipe da cidade para entrar nela. Agora Jesus está tomando este padrão do mundo antigo para dizer que Satanás murou, cercou as cidades, cercou pessoas, escravizou vidas, e ele está dizendo, eu estou estabelecendo a minha igreja no centro desse negócio.
Eu estou colocando a minha igreja em lugares onde está o ninho de Satanás. Estou colocando a minha igreja em lugares onde está o trono de Satanás. Ou seja, as muralhas cercaram o território, mas a minha igreja foi posta lá dentro. Aí Jesus diz: as portas do inferno não resistirão à minha igreja. Aqui, Jesus não está falando de uma igreja passiva, que é atacada e responde ao ataque. Ele está falando de uma igreja ativa, que ataca, e Satanás não resiste à ação da igreja pelo poder do Evangelho. Significa dizer que nós temos uma responsabilidade com a cidade onde nós estamos. Não fomos colocados nela apenas para fins sociais, físicos, políticos e econômicos. A nossa influência, acima de tudo, é uma influência espiritual. Enquanto eu vou falar de igreja brasileira, porque eu não conheço a fundo a cultura das igrejas ou da igreja ao redor do mundo, mas vamos falar de igreja brasileira. Já chegou na hora de entendermos que evangelho não é filosofia, não é status, não é hobby. Evangelho não é religiosidade. Evangelho é estilo de vida. Evangelho é modo de comportamento. Nós temos que entender que a Bíblia não é um livro romântico. A Bíblia não é uma novela. A Bíblia é um código de lei, é uma constituição. Se você vai morar em outro país e você recebe documento de residência em outro país, você aprende a Constituição daquele país, faz um juramento sobre a Constituição, recebe direitos e se estabelece sob deveres. A Bíblia é a Constituição do cidadão que pretende mudar de país. A Bíblia é o cidadão do cristão que pretende morar no céu. Mas antes de morar no céu, nós precisamos fazer alguma coisa que represente Deus neste lugar. A pergunta é: o que eu e você estamos fazendo para que Deus seja conhecido através de nós na cidade onde nós estamos? Ele é conhecido através de nós, ou a nossa cidade é conhecida por outras razões quaisquer? E essa é uma pergunta importante, porque já está na hora de a igreja começar a se constranger com o fato de o Brasil ser conhecido por futebol, carnaval, samba e corrupção. O mundo precisa nos conhecer porque existe uma igreja nesta terra, neste território, e esta igreja compreende a sua missão de influenciadora do mundo. Agora preste atenção, nos dois textos que nós lemos, Jesus está falando do poder de influência da igreja. E mais que isto, ele está falando da missão da igreja, que tem por obrigação influenciar. Se o mundo é um território para ser conquistado para Deus, e se o mundo espiritual é territorial, e o é, presta atenção, o mundo espiritual é territorial. Eu moro num estado onde a propagação da invocação de espíritos, de demônios e de uma série de manifestações de adoração diversas a espíritos é cultural. Eu entendo de forma muito clara, vivo isso na própria pele dia após dia, o mundo espiritual é territorial. Eu vejo o pregador empolgado, porque microfone empolga, púlpito empolga, multidão empolga, transmissão na internet empolga. E às vezes o pregador grita e diz assim: eu desafio Satanás e seus demônios. Você não entendeu ainda. Nós precisamos compreender que Satanás não é um chulinho, vira-lata. Jesus o chamou de príncipe. Paulo o chamou de Deus deste século. Miguel não ousou dirigir palavra contra ele. O mundo espiritual é territorial. Agir no mundo espiritual requer compreensão do nível de batalha que você está entrando e preparação para a batalha que você está pretendendo travar. Por esta razão, Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Há uma missão para a minha vida e há uma missão para a tua vida. Mas olha o que o profeta diz. Isaías 54, amplia o lugar da tua tenda. Provoca teu vizinho e diz para ele: te prepara para crescer.
amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, ou seja, você vai conquistar território. Firma bem as tuas estacas. Ei, não é só crescimento, é aprofundamento. Por quê? Porque quanto mais você cresce, mais pancada você vai levar. Quanto mais alto você voa, mais ventos você vai enfrentar. Quanto maiores forem os teus projetos, maiores serão os levantes contra a tua vida. Então firma bem as tuas estacas e alonga bem as tuas cordas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. O mundo espiritual é territorial. Deus quer nos usar para conquistar as nossas cidades. Eu li essa semana a frase de um escritor canadense, salvo engano, e ele disse assim: que o meu coração seja quebrantado pelas mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Nós precisamos entender que o que nos torna homens segundo o coração de Deus não é a projeção do nosso ministério, não é o tamanho da igreja que a gente pastoreia, não é o renome que a gente conseguiu. O que nos torna homens segundo o coração de Deus é o nosso coração estar alinhado com o coração dele, de tal forma que aquilo que quebranta o seu coração também quebranta o nosso coração. Eu não tenho dúvida que há um avivamento às portas deste país, mas a igreja precisa entender o que ela fará para que este país seja conquistado por Deus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Provoca o vizinho, por gentileza, e diz para ele assim: é você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. Então, o que eu devo fazer para conquistar a minha cidade para Deus? Eu vou falar rapidinho de cada tópico, de cada ponto, e quero que o irmão saia daqui decidido a colocar em prática isso que vou compartilhar contigo. Em primeiro lugar, se eu quero conquistar a minha cidade para Deus, o primeiro passo a dar é: eu mesmo devo ser conquistado por Ele. Eu não posso conquistar uma cidade para Deus se eu não fui conquistado por Deus. Pastor, eu estou na igreja, tomo Santa Ceia, eu sou o melhor pregador do meu ministério, e eu não sou então, por definição, conquistado por Deus? Não necessariamente. Muitas vezes, nós agimos com Deus como aquele camarada que constrói um casarão e leva você, amigo dele, para conhecer a casa, e ele te mostra a sala da casa, te mostra a sala de jantar, te leva na cozinha, te mostra os quartos, te leva na área da piscina, da churrasqueira, leva até na sauna, mas do lado da portinha da sauna tem uma outra porta de um quartinho, e quando você já entrou na sauna, já entrou no quarto, já entrou na cozinha, você vai se dirigindo àquela portinha, e ele entra na frente e diz assim: aqui ninguém entra porque aqui é o quarto do bagulho. Nós estamos tratando Deus desse jeito. Estamos dizendo para Deus: entra na minha casa, entra na minha vida, mas tem uma salinha na minha casa que o Senhor não pode mexer, porque a sala da reserva que eu não aceito o Senhor mexer, porque aqui estão as minhas preferências pessoais. Enquanto houver reserva para Deus em nossa vida, Ele não poderá nos usar para conquistar a cidade que nós estamos inseridos. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus diz: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Diga comigo: em espírito e em verdade. E eu tive muito interesse de saber o que significa adorar em espírito e o que significa adorar em verdade. E eu li alguns comentários bíblicos e não encontrei em língua portuguesa ninguém comentando sobre adorar em espírito e adorar em verdade. Naquele texto, todo mundo comenta sobre a adoração, mas ninguém fala sobre o que é adorar em espírito e o que é adorar em verdade. E eu procurei comentários em espanhol, e os comentários em espanhol seguem a mesma linha dos comentários que a gente tem à disposição no Brasil. Se fala sobre adoração, mas não se fala sobre adorar em espírito e sobre adorar em verdade.
e procurei comentários em inglês, e eles seguem o mesmo padrão. E eu pedi a quem lê alemão que pesquisassem comentários alemães em alemão sobre isso, e segue o mesmo padrão. Adoração é o centro, mas em espírito e em verdade ninguém comenta. E eu disse para Deus, eu preciso entender esse negócio, porque o que está em questão aqui não é só o fato de adorar, é o fato de adorar em espírito e adorar em verdade. E queimei pestanas e orei e pedi, até que uma certa madrugada o Senhor me disse assim: você não me adora em espírito, enquanto o seu ato de louvor a mim não for espontâneo, completamente espontâneo. E eu pedi a Deus assim: como é um ato espontâneo? O Senhor me disse o seguinte: uma criança recém-nascida no colo da mãe, quando sente fome, não se importa se a pessoa do lado não gosta de criança chorando, ela chora. Uma criança, quando sente fome, não se importa se a pessoa do outro lado tem trauma com criança e se irrita quando ouve choro de criança, ela chora. Eu falei com Deus, me ajuda a entender. Deus me disse assim: adorar em espírito é você manifestar o que o seu espírito deseja fazer para mim. Você não fica em pé porque o pregador pediu, você fica em pé porque sentiu vontade de ficar em pé. Você não aplaude porque a multidão aplaudiu, você aplaude porque agora ninguém está aplaudindo, mas o seu coração desejou aplaudir. A minha alma adora a Deus. Eu adoro em espírito quando eu saio da esfera do culto emocional e entro para a esfera do culto espiritual. Eu deixo de expressar as minhas emoções e passo a expressar aquilo que o Espírito Santo revela ao meu espírito. Lindo demais! Mas aí o Senhor travou-me quando eu perguntei assim: e em verdade? E ele me disse: você não pode adorar em verdade enquanto houver mentira na sua vida. Ou seja, enquanto houver ponto sombrio na nossa vida, enquanto houver ponto escuro na nossa vida, enquanto tiver reserva para Deus, é adoração. Ele recebe, mas não chegou no nível da adoração em espírito e em verdade. Ou seja, Deus não quer conquistar o meu cântico, Ele quer conquistar o meu espírito, porque o meu cântico Deus já tem. Se eu não for conquistado por Deus inteiramente, eu vou ter um ministério lindo, eu vou pregar, Jesus vai salvar, as pessoas verão Deus em mim, mas eu não conseguirei conquistar o território que Ele quer que eu conquiste. Isso significa que o que Deus tem para você é muito maior do que você consegue imaginar. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: avança que tem mais. O Senhor chega para Moisés no Monte Sinai, Êxodo 3. O Monte Sinai durante o dia tem temperaturas aí de 50 graus, a depender do período um pouco mais. E o Senhor diz assim: tira a sandália do teu pé. Como é que você anda descalço em pedras numa temperatura de 50 a 60 graus? Impossível. Mas o Senhor diz: tira a sandália dos pés. E Moisés tira. Agora, como é que caminha descalço numa temperatura dessa? O que Deus está dizendo a Moisés é: eu vou te ensinar uma nova maneira de caminhar, porque andar comigo, Moisés, não tem a tua plataforma. Presta atenção. Quando você é conquistado por Deus, algumas coisas da sua vida saem do lugar. Eu vou repetir: quando você está sendo conquistado por Deus, algumas coisas da sua vida saem do lugar. Eu vou soltar algo que você vai pensar que é uma heresia, mas não é. Segura e espera eu explicar. Tem bagunça na sua vida que não é o diabo quem faz. Tem desarrumação na sua vida que é Deus quem está fazendo para te ensinar dependência, para te ensinar o caminho da rendição. Jacó está brigando com um anjo. Eu estou fazendo assim porque eu já vi pregador dizer que Jacó brigou na oração. Na oração nada, ali foi briga de murro e pontapé mesmo. Tem 450 homens vindo para matar Jacó. Ele levanta o olho e vê um. A Bíblia não diz que ele viu um anjo, diz que ele viu um homem.
Quando ele levanta e vê um, ele diz: 450 eu não dou conta, mas de um em um eu tento. E pegou o primeiro. E o anjo foi se livrando de Jacó, e quando viu que Jacó não ia parar para entender, tocou-lhe na juntura da coxa, e a coxa deslocou, e Jacó grudou na cintura do anjo. Para ganhar tempo, quando amanhece o dia, Jacó caminha, mas manqueja. Presta atenção, é impossível ser conquistado por Deus e sair sem ser marcado. Todas as vezes que você tiver um encontro com Deus, Ele vai marcar você. Ele vai colocar um selo em você. Há um carimbo de Deus na vida de quem foi conquistado por Ele. Suas forças precisam sair de cena. Lá vai, seu jeitinho pessoal de agir, suas estratégias, sua inteligência humana, seu jeito de manobrar e manipular as coisas em seu favor. Quando você é conquistado por Deus, você para e diz para Ele: o jeito é teu, o método é teu, a estratégia é tua, faz o que o Senhor quiser. Seja conquistado por Ele. Provoca o vizinho e diz: seja conquistado por Deus. Ezequiel tem uma visão, capítulo de número 47. E na visão Ezequiel vê um rio que sai do altar. E um anjo mede 1000 côvados e diz a Ezequiel: vem. E ele entra. E ele diz assim: as águas me davam nos tornozelos. Eu não vou entrar em detalhes agora, em outra oportunidade, quem sabe Deus proverá. O anjo mede mais 1000 e diz a Ezequiel: vem. E ele entra, e a água lhe cobre os joelhos. E o anjo mede mais 1000 e diz: entra. E ele entra e diz: as águas me davam nos lombos. Lombos aqui é músculos lombares. Na cultura judaica se entendia que toda a força de um homem estava concentrada nos músculos lombares. Significava entender que se você dominasse os lombos de um homem, ele estaria subjugado. Por que que Deus leva Ezequiel até mergulhar os lombos? Presta atenção. Quando o anjo mede mais 1000 e diz: vem, Ezequiel diz assim: eu não podia ir mais, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. E ele diz: e ele veio e me tomou pela minha mão e me levou e tornou-me a trazer. Presta atenção, enquanto mergulha os pés você vai só, enquanto mergulha joelhos você vai só, mas depois que mergulha lombos, você entra numa dimensão que você não vai mais sozinho. Você precisa ser levado onde Deus quer te levar. Seja conquistado por Deus, e a sua cidade será conquistada através da sua vida. Essa é a minha batalha todo dia. Essa é a razão pela qual eu levanto e caminho no corredor da casa e digo para Deus: ainda não fui conquistado, eu ainda preciso me converter. Às vezes eu digo para o Espírito Santo: faz apelo que eu aceito a Jesus de novo, porque eu preciso ver alguma coisa acontecer perto de mim. Você está entendendo? Diga amém. Segundo lugar, segundo passo que você precisa dar para conquistar a sua cidade para Deus: desenvolva amizade com Deus. Desenvolva amizade com Deus. Por que eu disse desenvolva? Por que eu não disse seja amigo de Deus? Porque ninguém se torna amigo de Deus da noite para o dia. Amizade é relacionamento. Relacionamento tem que ser construído. E só se constrói relacionamento com investimento. Vou fazer uma ilustração rápida. Eu tenho o número do telefone do pastor Silas. E eu ligo para ele e peço a ele 10 mil reais emprestados. E ele me empresta. Quando ele me empresta, eu pago. Porque eu pago minhas dívidas, tá? 6 meses eu desapareço. Daqui a 6 meses eu ligo de novo e peço 20. Ele me emprestou 10.
e eu paguei. Então ele acredita que eu vou pagar 20 e me empresta 20. E eu pago. Aí eu desapareço um ano e ligo de novo e peço 30. E ele me empresta, porque eu paguei 20 e paguei 10. Mas depois que eu pago 30, eu desapareço de novo. Daqui a 2 anos, eu ligo para o pastor Silas. Quando ele vê meu número na tela, o que ele vai pensar? Esse cara está precisando de dinheiro de novo, vai ou não vai? Vou lhe fazer uma pergunta. O que é que Deus pensa quando você ajoelha? A maioria de nós só ora por necessidade. A maioria de nós só ora no dia que vai pregar. A maioria de nós só ora quando precisa de um milagre de urgência. E Deus está olhando para nós e dizendo: eu quero me relacionar com você. Não pelo milagre que você precisa, mas pelo que eu sou. Eu quero que você me conheça melhor. Presta atenção. Êxodo capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer homem conversa com o seu amigo. Esse texto é lindo, mas tem um texto que se completa a ele. Números 12. Moisés tomou uma decisão na sua vida. Era uma decisão pessoal. Só que Arão e Miriam, irmãos de Moisés, não gostaram. Quem é Arão? O sumo sacerdote. Quem é Miriam? A profetisa. E Arão e Miriam chegam em casa brigando, é briga de família. Quem Moisés pensa que ele é? Está pensando que Deus só fala com ele? Só ele é homem de Deus? Jeová ouviu. Quando Jeová ouviu, ele diz assim: Moisés, chama Arão e Miriam, leva lá na tenda, que eu quero fazer uma reunião de família com vocês. Quando chega lá na tenda, a voz brada de cima do propiciatório, e Jeová diz assim: Miriam, sim senhor. Arão, sim senhor. Olha a colocação, Números 12. Se houver em Israel um profeta, se houver. Acabou de descredenciar Miriam, porque Miriam era profetisa. Se houver em Israel um profeta, apresentem-no a mim, porque eu não conheço. E eu vou conversar com ele em sonho ou em visão, mas com o meu servo Moisés eu converso tete a tete, cara a cara. Aí Jeová diz assim: e vocês ousaram falar do meu amigo. Erraço e nem mandurada que erraço me manda. A questão está em desenvolver com Deus um relacionamento de amizade. O Senhor mandou 2 anjos para destruírem Sodoma e Gomorra. Os anjos já estavam lá. Já estavam para executar o serviço. E detalhe, Deus não deve satisfação de nada a ninguém. Ele chama raio pelo nome, está escrito. E os raios se apresentam a ele e dizem: eis-nos aqui. Mas quando os anjos estão caminhando para Sodoma, para executarem juízo, Jeová lá no céu diz assim: posso eu, porventura, fazer alguma coisa sem antes me comunicar com o meu amigo? Só que essa amizade requer tempo. E isso é o que nós não temos para Deus. Se eu quero conquistar uma cidade para Deus, eu preciso desenvolver amizade com Deus. E andou Enoque
com Deus e não se viu mais. Porquanto Deus para si o tomou, a amizade ficou tão íntima que Jeová disse assim: Enoque, vem morar aqui em casa. Eu estava em Brasília com um pastor e ele me levou no shopping. E tinha uma vaga no estacionamento que cabiam 2 carros, mas o dele não entrava. Vai ser ruim de baliza daquele jeito lá na casa dele. E ele ia e voltava, e ia e voltava. Chegou um momento que ele viu que demorou demais, ele resolveu mudar meu foco. E ele disse assim: Josué, quando é que você acha que Jesus vai voltar? Eu falei com ele sinceramente: eu acho que Jesus vai voltar antes de você conseguir estacionar esse carro. Aí ele conseguiu. Quando ele estacionou o carro, eu disse para ele: eu acho que Jesus vai voltar quando nós estivermos tão próximos do céu que a terra não nos atraia mais. Porque se Jesus fizer um plebiscito perguntando quem quer que ele volte hoje, tem gente aqui que vota contra. Desenvolver amizade com Deus é o segredo. Por quê? Porque o mundo está desabando. E quando você é amigo de Deus, o mundo está caindo e Deus está dizendo assim: fica na tua que eu estou no controle. E ninguém entende tua paz e teu equilíbrio, ninguém entende tua tranquilidade, é porque Deus conversou com você. Já vou para o terceiro tópico, mas lembrei de um texto que eu não estava lembrado. Quando Davi é ungido rei sobre Israel a 3ª vez, a Bíblia diz que os filisteus reuniram forças e vieram contra ele. E Davi foi orar e perguntou a Deus: eu devo ir contra os filisteus? E o Senhor disse: vai. E Davi perguntou: e o Senhor vai me dar vitória? O Senhor disse: eu te darei vitória. E Davi foi e venceu. Um ano depois, os filisteus se reorganizaram e voltaram. Quando eles voltaram, Davi venceu ano passado, poderia ter ido hoje de novo. Foi orar. E perguntou para Deus: devo eu ir contra os filisteus? E o Senhor disse: não. E Davi perguntou: e eu faço o quê? Jeová disse: vaza. Corre. Te esconde. Davi se esconder? O cara está acostumado a dar peteleco em filisteu desde que era adolescente. E agora que é rei vai correr? Ninguém entendeu aquilo, está doido? Ele enfrentou Golias com 15 anos e agora com 40 foge de filisteu quando ele é rei. Isso não existe. O que está acontecendo, Davi? E Jeová diz: fica atrás da floresta dos balsameiros. Esconde lá. E está todo mundo com Davi. E os filisteus entraram na terra de Davi. Olha para cá para eu dizer um negócio. Às vezes Deus permite o teu inimigo pisar na tua terra. E eu imagino alguém dizendo a Davi: Davi, não estou entendendo. Você nunca correu de filisteu. Aí Davi diz assim: nem eu estou entendendo, mas Deus mandou. Escondido. Chega um momento que Jeová diz assim: quando você ouvir o barulho das árvores, como marcha de exército, aleluia, quando eu sacudir a copa da floresta, como a marcha de um exército, levanta e sai a peleja, porque eu já fui na tua frente. Agora presta atenção. Você passa a Bíblia inteira vendo Davi brigar com o filisteu. Leia esse texto e leia depois dele. Essa é a última vez que os filisteus vêm na porta de Davi. Por quê? Porque quando você vence, o inimigo volta. Mas quando Jeová vence, é de uma vez por todas. É assunto encerrado. Mas isso é coisa para amigo de Deus. Pergunta aí para o seu vizinho: como está a sua amizade com Deus?
Aleluia. Aleluia. Você precisa conquistar sua cidade, precisa conquistar seu bairro. Você precisa fazer alguma coisa para Deus, mas primeiro deixa Deus te conquistar e em seguida desenvolve amizade com Ele, começa a crescer em relacionamento com Ele. Estreita essa aproximação. Tem muito para aprender com Deus. A Bíblia diz de Noé que ele andava com Deus. A Bíblia diz de Davi que ele era homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz de Jó: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Sabe, queridos, uma das grandes tragédias do cristianismo moderno são técnicos do evangelho sem experiência pessoal com Jesus. Gente que conhece muito, que prega bem, mas não experimentou Jesus ainda. Presta atenção numa coisa. Sabe aquele camarada que olha para os outros de cima para baixo? Que se sente assim, o rei da cocada preta, como dizem no Nordeste? Sabe aquele cara que pensa que ele nunca encontrou Jesus na vida? Quando você encontra Jesus, você procura buraco para entrar e não acha. A grandeza de Deus é tão sobreexcelente que quando a sua presença se revela, você não acha lugar para você. Ouve o Espírito Santo falando com você aí dentro agora e dizendo: eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Eu quero fazer amizade com você. Vamos mais um pouquinho. Terceiro lugar, você quer conquistar a sua cidade para Deus? Derrube as muralhas que você mesmo construiu. Po Yong-cho estava orando, ele conta isso num dos seus livros, para Deus unificar as duas Coreias. Enquanto ele orava para Deus unificar as duas Coreias, ele era inimigo do pai dele e do irmão dele. E o Senhor apareceu a ele e disse: como você quer a união de duas nações, se você não consegue sequer se unir ao seu pai e ao seu irmão? E ele foi ao pai, ao irmão, e se reconciliou e resolveu o problema e voltou a orar. Em meio à sua oração, o Senhor falou com ele: antes de unir as duas Coreias, trabalhe pela união da minha igreja. Nós construímos barreiras. Nós não usamos o evangelho para construir pontes, nós usamos o evangelho para construir muralhas. Paulo diz em Efésios 2, 14 a 20, que Jesus vindo evangelizou a paz aos que estavam longe e aos que estavam perto, e na cruz derribou a parede da separação. Não, eu não estou falando de unidade barata, de se unir a quem não professa a fé genuína em Cristo Jesus. Não me pensa nessa unidade barata, gratuita, sem graça, sem sentido, sem identidade, que isso é evangelho sem Cristo, é cristianismo sem cruz. Eu estou falando de nós entendermos que a nossa aliança fraternal engrandece o reino. Eu estava saindo do shopping na minha cidade uma certa feita. Meu filho estava comigo, pequeno, e tinham dois irmãos discutindo teologia no estacionamento do shopping. Eles estavam agredindo a igreja um do outro, atacando a igreja um do outro. E eu falei com meu filho: vai para o carro que o pai vai ali desmanchar um ninho. E eu me aproximei de um carro e fiquei com toda a falta de educação desse mundo, ouvindo a conversa alheia. É feio, tá? Não faça isso. O tema da discussão era predestinação e livre-arbítrio.
e os caras estavam batendo no outro. E eu fiquei lá ouvindo a conversa. Minha mãe me ensinou diferente, mas eu fiquei. Um deles se irritou com a minha falta de educação, virou para mim, e no tom que ele estava gritando com o interlocutor, ele virou e disse assim: pois não, senhor, podemos lhe ajudar em alguma coisa? Eu disse: pode. É que eu vi que vocês estão discutindo Bíblia e religião, e eu achei legal demais, e parei para ouvir. E eu queria dizer para vocês, que esse assunto que vocês estão discutindo, os maiores pensadores dos últimos 500 anos, os camaradas que falam, leem e escrevem grego, hebraico, latim e aramaico, estão discutindo isso há 500 anos e não conseguiram resolver. E vocês querem resolver em português, no estacionamento do shopping, na Bahia. Aí eu disse a eles: o detalhe é que eu acho que se Jesus morasse em Feira de Santana, ele não congregaria na igreja de nenhum de vocês dois. Aí eu magoei, porque se você quiser magoar um religioso, toca na religião dele. E um deles, aí se uniram. E o outro disse: o que você quer dizer com isso? Na minha igreja há santidade. Eu disse: não, amigo, não é questão de santidade, é questão de religiosidade. E Jesus não era religioso. Aí o outro disse: era sim. Eu falei com ele: vou te provar que não era. A religião olhava para a mulher flagrada em adultério e dizia: apedreja. Jesus olha para a mesma mulher e diz: vai em paz e não peques mais. A religião olhava para o leproso e dizia: imundo. Jesus olha para o mesmo leproso e diz: ser limpo. A religião olhava para o publicano e dizia: você não entra na sinagoga. Jesus olha para o publicano e diz: você não entra na sinagoga, mas vem depressa, porque eu entro na tua casa e durmo lá. A religião olhava para o ladrão e dizia: crucifica. Jesus olha para o mesmo ladrão e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que você vai conquistar sua cidade se sua casa é um pé de guerra? Se na igreja você vive dando trabalho para o seu pastor, para o seu líder de departamento, e você quer que Deus te use, acaba com isso, para com isso. Há um território maior para conquistar. Presta atenção, Gênesis 26. Sabe por que Isaac não brigou pelo poço? Porque Isaac sabia que Deus é poderoso para dar rio. Quando ele cavou o último poço, o empregado chega e diz assim: encontramos água, e são águas vivas. Presta atenção, quem sabe que pode conquistar rio não briga por poço. Deus tem algo mais para a sua vida. Derribe barreiras. Saia daqui hoje e peça perdão a alguém. Telefone para alguém e diz: olha, aquela briga acaba hoje, me perdoa, eu te perdoo. Resolva isso, encerre isso. Você vai ver a graça que Deus vai liberar sobre a tua vida quando você acabar com essas briguinhas idiotas, entendendo que Deus tem coisa muito maior para a sua vida. Ele vai lhe surpreender. Deixa eu parar. Vai. Vai e não volta. Deixa eu dizer mais duas coisas. Você quer conquistar sua cidade para Deus? Isso aqui é importantíssimo. Discirna
a realidade espiritual da sua cidade. Discirna a realidade espiritual de sua cidade. Eu vou ser abusivo agora. Descubra quem é o principado que governa a sua cidade. Descubra quem são as hostes que dominam os bairros da sua cidade. Descubra quais são as maiores incidências de pecados e crimes da cidade onde você está, para você identificar qual é o exército maligno que atua lá. Pastor, um assembleano falando disso. Ezequiel 4, versículo 1. Jeová diz assim: pega um tijolo e risca o mapa de Jerusalém sobre o tijolo. Deus está dizendo a Ezequiel: faz o mapa da cidade, para você conhecer a cidade que você está pisando. Paulo chega em Atenas e antes de pregar em Atenas ele diz: eu estive passando na vossa cidade e olhando os vossos santuários. Isso não é à toa, isso é inspeção. Neemias 2,13, ele chega em Jerusalém e diz assim: eu saí de madrugada, montado no meu cavalo, sozinho e ninguém mais, para observar as portas da minha cidade. Moisés chama 12 homens e diz: ide e espiai a terra que haveremos de possuir. Uma noite dessas atrás, estava chovendo muito. E eu acordei. E o Senhor falou comigo: entra no carro e sai. Sai para onde e por onde? Sai. A minha cidade é o maior entroncamento do norte e nordeste do Brasil. Ela está cercada por um anel de contorno, um anel viário. E eu saí pelo anel viário. E eu nunca tinha feito essa conta. Em torno da minha cidade existem 8 viadutos. 7 viadutos. E em todos eles, quando eu passei, haviam pessoas fazendo cultos e oferendas. Quando eu voltei para casa, o Senhor me disse: principados estão sendo alimentados nas entradas da cidade, para oprimir famílias, oprimir a igreja, trazer esfriamento e divisão. Se posicione. Discirna a realidade espiritual da sua cidade. Pode parecer que não tem sentido nenhum, mas Deus está querendo abrir os teus olhos espirituais para você ver o que está além da cortina. Quando o nosso olho espiritual se abre, presta atenção, Deus também te dá a estratégia de ação. E presta atenção, a estratégia não é para ir aos 4 ventos, Deus deu a você. Aquilo que Deus está fazendo na minha cidade, Ele não fará do mesmo jeito na tua. Porque se o mundo espiritual é territorial, cada ambiente tem a sua estratégia. E você precisa buscar de Deus qual é a estratégia que Ele quer te dar para o teu lugar. Discirna. Eu estava na igreja de um amigo. Ele era ultra tradicional. E ele dizia: esse negócio de demônio é invenção de vocês, assembleanos. E um dia eu terminei de pregar na igreja dele. E entreguei o microfone. Na hora da oração final, alguém deu um grito lá atrás. E uma mulher caiu possessa. Como é invenção de assembleano, eu não vou lá fazer nada. Deixei quieto, fiquei sentado. E eles foram lá expulsar, e o espírito maligno resmungava, chutava, esculhambava, e não saía.
Eu vou ganhar tempo. Uma irmã veio com 1 litro de óleo. E quando destampou o olho para derramar, o espírito maligno tomou a boca da mulher e disse: não se unge endemoniado, idiota. Aí ele abriu o Salmo 91 e começou a ler aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quando ele leu o Salmo todo, o demônio tomou a boca da mulher e disse: quer que eu cite o 92 para você? E começou a citar. E citou o 93. E citou o 94. E enquanto citava, ele veio perto de mim e fez assim: Vaso, eu acredito, Vaso. Vai lá e ora. Eu disse: não precisa eu orar, você acredita? Acredito. Chega lá, estende a mão e diz assim: eu te ordeno, em nome de Jesus, para e sai dela. Ele disse: é só isso? Exatamente. Ele voltou lá, colocou a mão na mulher e disse: eu te ordeno, em nome de Jesus, sai dela. E a mulher ficou liberta na hora. Se você não discernir o mundo espiritual onde você está inserido, vai dar trabalho. Fica de pé, por favor. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa: se você quer conquistar a sua cidade para Deus, use a autoridade que Deus lhe deu. Provoca o vizinho e diz para ele: use a autoridade que Deus te deu. Presta atenção. Por que Davi não foi lutar com Golias com a roupa de Saul? Ei, por que Davi não foi lutar contra Golias com a roupa de Saul? Porque a arma de Saul não serve para Golias. David Young Show conta que um dia ele estava orando e falou com Deus: eu quero pregar igual a Billy Graham. E o Senhor falou com ele: David, eu não preciso de 2 Billy Grahams, eu preciso de um. Eu preciso de um Billy Graham, eu preciso de um David Young Show, eu preciso de um homem para cada propósito que eu estabeleci. Dá uma sacudidinha de leve no vizinho, fala com ele assim: use as armas que Deus lhe deu. Eu tenho 3 minutos e vou usar. Marcos 3:27. Jesus diz assim: ninguém pode entrar na casa e tomar os bens sem antes arrombar a porta, amarrar o valente e então lhe tomará os bens. Ei, a conquista da cidade que você mora não é por favor. Você não diz ao diabo: seu Satanás, deixa eu dirigir um culto. Você entra e diz assim: você está repreendido, neutralizado. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. E você começa a saquear a casa. Deus está contigo nisto. Deus está contigo nisto. Deus está contigo nisto. Deus está contigo nisto. Churiei da casa, churiamburé da casa. Eu já recebi recados de satanistas a 3 por 1. Recebi um recado uma vez de uma mulher que ela disse assim: eu não sei como esse pregadorzinho ainda consegue falar. Nós já matamos animais, embebemos cruz em sangue, enterramos de cabeça para baixo. Eu estava numa luta do inferno. O mundo estava desabando. O telhado da casa estava caindo. E um dia o Senhor me disse assim: se você não negar a mensagem da cruz,
eu te darei graça até o outro lado. Ainda que se levante toda a força das trevas, maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Estenda a sua mão em direção ao irmão do seu lado agora e ore por ele. Ore por ele. Ore por ele. Ore por esse irmão, por esse pastor. Interceda por ele agora. Nuvens estão sendo dissipadas, laços estão sendo quebrados, algemas estão sendo dissolvidas, milagres estão sendo liberados, em nome de Jesus.